O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Ailton Correia de Arruda, mais conhecido como Manga, nascido na cidade de Recife, no dia 26 de abril de 1937, é um ex-jogador brasileiro. Manga foi, segundo a crítica especializada, um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro. É o jogador brasileiro que tem o recorde de participação em edições na Copa Libertadores. Logo no início de carreira, ainda nos juvenis do esporte, Manga já demonstrava que era um excepcional goleiro, ao conquistar o título pernambucano de juniores de 54, sem sofrer nenhum gol. Foi, por isso, comparado ao então goleiro do Santos, Manga, e herdou o apelido. Esta façanha chamou a atenção do técnico Gentil Cardoso, que logo cuidou de promover o jovem e talentoso arqueiro para o profissional do clube. Manga, porém, quase foi parar no Vasco, já tinha ido ao clube, mas o Sport contava com um contrato de gaveta e pediu 300 mil cruzeiros por seu passe, e Manga ficou. Em 55, aos 18 anos, Manga estreou na equipe principal do Sport, em um amistoso contra o Náutico, na Ilha do Retiro, substituindo o goleiro Carijó durante a partida. Foi durante a excursão do Sport à Europa e ao Oriente Médio em 57 que Manga começou a se firmar como goleiro titular da equipe. Nos jogos em terras estrangeiras, revezou a titularidade com outros dois grandes goleiros, Carijó e Osvaldo Baliza. Após as boas apresentações na excursão, tornou-se titular absoluto, status que perduraria até sua saída do clube. No ano seguinte, conquistou sua primeira e única competição como titular rubro-negro, o Campeonato Pernambucano. O time campeão de 58 era comandado pelo argentino Dante Bianchi e tinha em sua formação, entre outros, o uruguaio Walter Morel e os artilheiros Traçaia, Naninho, Gringo, Soca e Gil. Já em 59, Manga se despediria da Ilha do Retiro. Em sua última partida pelo Sport, contra o Ferroviário pelo Pernambucano, até gol marcou. Depois, partiu para o Botafogo. Destacou-se no Botafogo na década de 60, onde jogou durante 10 anos, tendo disputado a Copa do Mundo de 66, na Inglaterra, como titular. Costumava dizer que em jogos contra o Flamengo, gastava adiantadamente o valor da premiação pela vitória sobre o rival, tamanha certeza que o atleta tinha de um placar favorável à sua equipe. O pernambucano Manga foi o maior goleiro da história do Botafogo. Veloz ao repor a bola e ágil debaixo das traves, fez muitos milagres pelo Glorioso. Na equipe de General Severiano, levantou 4 campeonatos cariocas e 3 torneios Rio-São Paulo e o torneio Intercontinental de Paris. Manga adorava mexer com o brio do Flamengo, clube contra o qual mais gostava de fechar o gol. Antes dos clássicos, costumava dizer que o leite das crianças já estava garantido. O goleiro estreou pelo clube em 59, aos 22 anos de idade. Por seu estilo arrojado, teve as mãos deformadas devido a tanto trabalho. 8 anos mais tarde foi negociado com o Nacional do Uruguai, acusado de ter se vendido a Castor de Andrade, patrono do Bangu. No total foram 442 jogos defendendo a camisa alvinegra, sofrendo 394 gols. Manga chegou ao Uruguai a contragosto. Queria continuar no Brasil e já tinha se programado para ir para o Atlético Mineiro. A transação, porém, não evoluiu e ele acabou indo para o Nacional. No time uruguaio, desde a estreia, em 68, passaram-se 339 minutos sem que levasse gol. Ali, foi várias vezes campeão nacional e uma vez campeão da Taça Libertadores da América e do Intercontinental. Destacou-se também no Internacional em 75 e 76, sendo campeão brasileiro naqueles anos e tornando-se um dos maiores ídolos da história do clube. Depois jogou no Operário em 77, Coritiba em 78 e no Grêmio em 78 e 79. No Equador, onde terminou a carreira, foi campeão nacional em 81 pelo Barcelona. Os colorados não esquecem sua magnífica defesa formada por Manga, Cláudio, Figueroa, Hermínio e Vacária. Os gremistas têm saudade da sólida retaguarda com Manga, Eurico, Ancheta, Vantuir e Dirceu. Pela primeira vez em muitos anos, puderam os tradicionais rivais do futebol gaúcho declinar a escalação de seu time dando o nome de um mesmo jogador. Havia um acordo tácito entre a dupla Grenal de que um clube não contrataria um jogador que tivesse jogado no rival.
Este acordo foi quebrado, acusam os colorados, quando o Grêmio contratou Manga. O Grêmio se defende, alegando que a proibição era adquirir o passe de um jogador diretamente do Internacional. Como na ocasião, Manga jogava pelo Coritiba, o acordo tácito não teria sido quebrado. O certo é que, a partir daí, vários jogadores passaram do Inter para o Grêmio e vice-versa. Um caso recente é o de Tinga, que depois de várias temporadas no Grêmio, passou a vestir a camisa colorada. Prestou serviços de ídolo, embaixador, em festas de consulados e também exerceu a função de supervisor de treinadores de goleiros do Sport Clube Internacional, até 2012. Depois de viver no Equador, desde a década de 80, mudou-se para o Uruguai para realizar um tratamento de saúde. O cônsul do Uruguai no Equador conseguiu reunir um grupo de torcedores, campeão para toda a história, arrecadaram fundos e trouxeram o ex-atleta para o Uruguai para tratamento de uma insuficiência renal aguda. Manga recebeu auxílio financeiro, tratamento e morou na casa de um torcedor por um mês, até se mudar para um apartamento alugado na área central de Montevidéu. Uma torcedora botafoguense ficou sabendo da campanha e se mobilizou na internet para uma vaquinha. Conseguiu arrecadar R$ 5.000, que foram enviados para o ex-jogador. E para finalizar esse breve resumo sobre um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Prêmios individuais. Bola de Prata, 76 e 78. Títulos. Pelo Nacional do Uruguai. Copa Intercontinental, 71. Copa Libertadores da América, 71. Campeonato Uruguaio, 69, 70, 71 e 72. Pelo Esporte. Campeonato Pernambucano, 55, 56 e 58. Pelo Botafogo. Taça Brasil, 68. Torneio Rio-São Paulo, 62, 64 e 66. Campeonato Carioca, 61, 62, 67 e 68. Pelo Internacional. Campeonato Gaúcho, 74, 75 e 76. Campeonato Brasileiro, 75 e 76. Pelo Grêmio. Campeonato Gaúcho, 79. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.